E aí, gente, tá me ouvindo de boa? Sim, Mexi aqui nos bagulho aqui, né? Agora vocês vão me ouvir certinho. Be- professor, Oi, diz. você pode responder dúvida de um daqueles exercícios que você tinha mandado para casa? Olha, quem tá falando aqui? É a Dani. Oi, Dani. Dani, eu vou tentar. Se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Me manda no privado que eu vou fazer igual a Tamira. Eu vou gravar um vídeo e eu vou disponibilizar para vocês a resolução, entendeu? Acho que é melhor. Tá bom. Não, é aquela dúvida lá. Tá lá no Qual- seu privado já. Tá. Ah, então beleza, eu vou gravar um vídeo para responder. Porque Tá senão bom, eu professor. fico com medo de não dar conta de terminar a aula. Deixa eu, Contato com o tempo, né? porque o tempo é muito curtinho. Mas eu respondo sim, vou responder. Tá bom. E desculpa ter te ligado aquele dia. Relaxa, professor. Ai, caramba. Eu tô vendo que minha prima não atende. Quando foi ver, já tinha te ligado duas vezes. Você começou a ligar, eu fiquei, mano, por que o Diego tá me ligando? Aí eu falei, ué, será que ele quer resolver aquele exercício que eu tinha mandado pra ele? Mas eu falei, acho que ele não ia ligar, né? Aí foi lá que eu mandei mensagem. Não, eu fui muito, muito engraçado. Zoeira. Ah, bom, eu vou habilitar minha câmera aqui. Deixa eu ver. Mas você conseguiu falar com sua prima? Eu consegui depois que eu descobri que eu tava ligando errado, daí eu liguei certo, deu certo. Não, só comigo mesmo. Bom, o pessoal tá entrando aqui, ó, já tem 17. Queria fazer uma breve retomadinha, 5 minutos, do que a gente viu na aula passada, só para a gente poder prosseguir. Tá? É, então, acho que eu vou esperar mais um minutinho só, tá? Tem 17 aqui. Hoje a gente ainda vai falar de espelho plano? Vamos falar um pouquinho de espelho plano e aí, se der, eu vou começar já, e acho que vai dar, começar os espelhos esféricos já, tá? E é super legal e mais tranquilo até. Bom, eu vou começar, tá? Já temos 20 aqui e bora. Deixa eu habilitar minha câmera aqui. Tá tranquilo para me ouvir, né, gente? Beleza. Sim. Sim? Show. Então, eu vou primeiro começar com uma revisãozinha básica.
vou colocar aqui um desenho, né, que eu fiz, que representa aquilo que a gente viu lá na aula passada, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, gente. Eu desenhei um menininho, aqui, ó, ele está diante de um espelho plano. Ele está a 5 centímetros de distância desse espelho plano, tá? E a imagem dele está sendo formada, né, por simetria, também a 5 centímetros de distância deste espelho plano. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó, do lado direito, ó. Vocês estão conseguindo ver essa imagem que eu projetei? Sim? Sim. Ah, beleza. Esse D e O é a distância que a imagem está do observador, do objeto, tá? Que é o menininho. Então, ó, a imagem dele está numa distância de 5 mais 5. Está numa distância de 10 centímetros do menino, tá? Distância da imagem até o objeto. Beleza. Então, o que eu fiz aqui agora, ó? Quando a gente estava estudando na aula passada, a gente estava estudando translação do espelho, tá? Não do observador. Então, ou seja, quem vai mudar de lugar será o espelho. Se é a translação do espelho, é o espelho que está mudando de lugar. E a translação é quando o objeto, né, no caso o espelho, ele está mudando a sua distância sem girar, tá? Ele está deslocando paralelamente ao seu eixo. Então, a gente tinha aqui a imagem está distante do observador 10 centímetros aqui. E o que eu fiz desse desenho aqui de cima, para cá, eu peguei o espelho, ó, que estava a 5 centímetros de distância do menininho, e afastei o espelho. Posicionei o espelho agora a 15 centímetros de distância do menino, tá? Então, eu aumentei essa distância aqui, ó, em 10 centímetros, tá? Beleza? Então, aqui, ó, olha que eu coloquei aqui, ó, deslocamento do espelho, né, em relação ao objeto. 10 centímetros. Era 5 centímetros, agora o espelho está posicionado a 15 centímetros do garotinho. Beleza. Quando o espelho está a 15 centímetros do garoto, a imagem está também a 15 centímetros do espelho. Porém, a distância agora da imagem do garoto até o garoto, né, distância da imagem até o objeto, agora são 15 mais 15. Então, a distância da imagem até o garoto é de 30 centímetros. Tá? Com isso, a gente pode fazer uma inferência, uma conclusão aqui. Ó. Quando a gente pegou esse espelho, né, e fez um deslocamento com o espelho de 20 centímetros, de 10 centímetros, desculpa, era 5 centímetros, passamos a colocar agora ele numa distância de 15, né? A gente deslocou o espelho 10 centímetros. Olha o que aconteceu aqui, né? A distância da imagem até o objeto passou a ficar 30 centímetros, né? Era 10, agora passou a ficar 30. Ou seja, o deslocamento da imagem em relação ao objeto foi de 20 centímetros. Quando deslocamos o espelho em 10 centímetros, ó, era 5, passou a ser 15, o deslocamento da imagem em relação ao objeto passou a ser de 20. Por quê? Porque era 10 centímetros que tinha antes, ó, era 10 centímetros aqui, né, da imagem até o garoto, e agora a distância da imagem até o garoto é uma distância de 30. Portanto, quando deslocamos o espelho em 10 centímetros, a imagem deslocou simultaneamente 20 centímetros. Então, o que a gente pode concluir aqui, ó, o deslocamento da imagem em relação ao objeto, que foi 20 centímetros, ele é 2 vezes o deslocamento do espelho, né, em relação ao objeto. Então, por isso que eu fiz essa conclusão aqui, ó. Aqui foi 20, né, e aqui foi 10. Aí, deixa eu clicar aqui e baixar. Como esses fenômenos, né, acontecem simultaneamente, o que eu fiz? Eu peguei essa equação que está aqui, ó, e dividi os dois, né, pelo tempo. Ó, dividi esse pelo tempo e dividi esse pelo tempo também. Quando a gente fica com essa equação aqui, né, ΔS por ΔT, isso é a mesma coisa que velocidade. Quando a gente fica com ΔS por ΔT também desse lado direito, é a mesma coisa que velocidade. Então, a velocidade que a imagem tem em relação ao objeto é 2 vezes a velocidade que o espelho tem em relação ao objeto, com base no que? Nos deslocamentos que a gente
viu aqui agora. Quando o espelho desloca 10 centímetros, a imagem em relação ao objeto desloca 20, tá? Então tem essa relação que é super importante. E a outra relação que a gente viu é essa daqui, ó. A distância da imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho, tá? Quando era 5 centímetros aqui também era 5. Quando era 15 centímetros aqui, ó, aqui também era 15. Então a distância da imagem em relação ao espelho é a mesma distância do objeto em relação ao espelho. Com isso, se a gente dividisse também aqui por ΔT os dois lados, a gente ia concluir o seguinte, que a velocidade da imagem em relação ao espelho é a mesma velocidade do objeto em relação ao espelho também. Então, a gente fica com essas duas equações aqui para translação de espelho, tá? Quando o espelho está variando a sua distância em relação ao objeto. Tudo bem até aqui, gente, essa retomada? Ô, professor, Pode falar. eu não entendi o deslocamento do objeto e imagem, que deu 20 centímetros ali embaixo. Essa parte aqui? Isso, você poderia repetir, por favor? Claro, com certeza. Ó. Então, tá aqui. Então, eu vou dar uma retomada geral. A gente tinha aqui o objeto, né, que está a 5 centímetros, e a imagem dele que também está a 5 centímetros em relação ao espelho. Total da distância entre a imagem e o objeto, total 10 centímetros, tá? E aqui, ó, nesse desenho de baixo, o que eu fiz? Eu peguei esse espelho aqui, ó, e afastei ele um pouco. Qual foi a distância que eu afastei em relação ao garoto? O garoto está no mesmo lugar, tá? Eu peguei esse espelho aqui, ó, David, e tirei a distância que estava de 5 centímetros e aumentei essa distância para 15 centímetros em relação ao garoto. Portanto, o que eu fiz? Eu desloquei, então dá um ΔS aqui, tá? Eu desloquei o espelho em relação ao objeto por 10 centímetros. Beleza? Com base Até nisso, aí eu tudo peguei bem. aqui agora, até beleza. Aí eu calculei agora a nova distância que a imagem está do objeto. A nova distância agora é de 30 centímetros, que é 15 aqui, mais 15 aqui. Então, a distância que a imagem está do objeto agora é 30. E aí, observando isso, né, eu percebi uma coisa, que a gente tinha que a distância da imagem anteriormente, né, até o objeto era de 10 centímetros, tá? E agora, nessa situação de baixo, a distância da imagem em relação ao objeto é de 30 centímetros. Então, teve uma mudança quando eu desloquei o objeto em 10 centímetros, né? Teve uma mudança. A imagem em relação ao objeto era 10 centímetros e passou a ser 30. Então, moral da história, quando deslocamos o espelho, né, em 10 centímetros, a imagem foi deslocada em 20. Ao mesmo tempo, né, deslocamos o objeto, o espelho em 10 centímetros e a imagem deslocou 20, porque a distância da imagem até o objeto era 10 e agora a nova distância da imagem em relação ao objeto é 30. Então, eu fiz 30 menos 10. Por isso que ficou 20 aqui. Ah, tá, entendi. Beleza? Beleza. Aí eu fiz essa conclusão aqui, ó. Distância, né, deslocamento, desculpa, da imagem em relação ao objeto foi 20 e o deslocamento do espelho em relação ao objeto foi de 10. Então, eu fiz essa conclusão, que o deslocamento da imagem em relação ao objeto, ele é 2 vezes o deslocamento do espelho em relação ao objeto. Tá? Aí depois dessa parte daqui para baixo, eu só dividi por ΔT os dois lados e chegamos na equação de velocidade, tá? Onde a velocidade da imagem em relação ao objeto é 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto. Bom, aí lá na apostila de vocês, a gente fez na aula passada o exercício 1 e o exercício 2. Isso aí, gente, é página 188, tá? Ficou faltando para a gente resolver o 3 e o 4, tá? O 3 eu vou... peguem a apostila de vocês aí, que eu não estou com ela aqui na mão agora, mas enquanto isso eu vou tentar projetar ela aqui, tá? Dê uma olhada no exercício 3.
Então, eu sugiro vocês fazerem esse exercício por partes, tá? Separa o exercício, primeiro, como se o observador tivesse parado e o espelho tivesse deslocando. Tá? A gente vai fazer uma composição de velocidades. A gente vai fazer por velocidade relativa esse problema, porque tanto o menino quanto o espelho estão se deslocando. Então, a gente vai resolver o seguinte. Primeiro, considera o garoto parado e faz o espelho deslocando só, com velocidade de 5 metros por segundo. Depois, a gente vai considerar o espelho parado e vai ver a velocidade que o menino tem em relação ao espelho. E a gente vai fazer a composição das duas. Na primeira parte, é o que a gente acabou de revisar. O menino está parado e a translação vai ser somente do espelho. Então, quando o espelho vai com uma velocidade para a direita, né, está deslocando para a direita aí, a gente tem que usar aquela propriedade que a gente viu com relação às velocidades, que a velocidade da imagem em relação ao objeto é 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto. Tá? Ô, professor, Oi, pode falar, Breno. qual que é a resposta da questão 2 mesmo? Resposta da questão 2. É 10 metros, o Breno. Ah, Mate obrigado. você. Uhum. Beleza, valeu. Professor, e aí para fazer a parte inversa, que no caso é quando o espelho tá meio. Não, é que quando. Primeiro a gente vai considerar o menino parado, e depois a gente Isso, vai considerar o como. espelho parado. Tá, aí a gente meio que inverte aquela relação? Ah, então, não, porque daí a análise é feita com base no deslocamento do objeto até o espelho só, né? Então, por exemplo, ó, imagina quando você está de frente de um espelho plano, você está, sei lá, numa loja, enfim, está se vestindo ali. Quando você desloca com uma velocidade em relação ao espelho, sei lá, uma velocidade de 2 metros por segundo, um exemplo, a sua imagem em relação ao espelho, o espelho está parado, tá? É você que se deslocou em relação a ele. A sua imagem que estava lá atrás do espelho, ela vai deslocar, tentando ficar mais próxima de você também, com o mesmo valor de velocidade, só que com o sinal negativo. Você está indo em direção ao espelho e a sua imagem também está em direção ao espelho. É na mesma direção, o que muda? Só muda o sentido. O sentido da imagem vai ser contrário ao seu. É o mesmo valor. Ok, valeu. Tá? Imagina. Mais um minutinho. Zoeira. Primeiro zoeira que eu falei até agora.
Foi o segundo, hein? Não queria dizer nada, não. Eu achei que eu ia passar ileso hoje. Bom, na primeira parte aí, gente, quando a gente fez só o espelho deslocando para a direita, né, o espelho tem velocidade de 5 metros por segundo, não é isso? Nessa primeira parte aí que a gente fez o espelho deslocando, a gente vai usar aquela propriedade lá, né? Que a velocidade da imagem em relação ao objeto é 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto, tá? Então, quando o espelho deslocou para a direita aí, né? Ele deslocou com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade do objeto em relação... desculpa, a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual a 2 vezes 5. Que o espelho deslocou em relação ao objeto numa velocidade de 5 metros por segundo. Então, a velocidade que a imagem vai ter em relação ao objeto vai ser de 10 metros por segundo. Tudo bem? Senhor, por que não 8? Eu fiz como se fosse 8. Acho que eu confundi, né? Porque, na verdade, essa primeira parte aí, Dani, a gente está fazendo a translação do espelho. É o espelho que está andando para a direita, tá? Então, a velocidade do espelho em relação ao objeto, vezes 2, né? É igual à velocidade da imagem em relação ao objeto. Então, a velocidade do espelho em relação ao objeto é 5, né? O espelho está se deslocando 5 metros por segundo em relação ao objeto. Aí vai ficar 2 vezes 5. A velocidade da imagem, então, em relação ao objeto, vai ser de 2 vezes 5, 10 metros por segundo para a direita. Isso é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é o seguinte. O espelho ele vai ficar parado. Quem vai deslocar em relação ao espelho é o objeto. Tá? O objeto está deslocando em relação ao espelho. Quando o objeto desloca em relação ao espelho, ele está deslocando, nesse caso, 4 metros por segundo, não é isso? Quando ele desloca 4 metros por segundo para cá, a imagem dele está deslocando também 4 metros por segundo. Porém, em relação ao espelho, tá? Porém, no sentido contrário. E aí, com base nisso, a gente vai ter uma composição dos dois. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que tem um desenho já bonitinho disso, tá? Ó, dá para ver aí o desenho? Então, tá assim, ó. Primeiro caso, a pessoa está parada e o espelho se move. Então, o espelho está se movendo, está afastando ali. A velocidade da imagem em relação ao observador é 2 vezes a velocidade com que o espelho está se deslocando. Tá? Então, a velocidade da imagem vai ser 2 vezes 5, né? Que a velocidade do espelho é 5. Então, a velocidade para a direita aqui, ó, é de 10 metros por segundo. Velocidade da imagem em relação ao observador. E na segunda parte, né, o espelho fica parado e a pessoa vai em direção ao espelho aqui, ó. Esse menininho está em direção ao espelho com velocidade de 4. Quando ele vem com velocidade de 4 para a direita aqui, ó, a imagem dele, ela vem para cá, ó, nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Aproximando o espelho. O menino aproxima do espelho, a imagem também aproxima do espelho. Então, a velocidade da imagem, nesse caso aqui, ó, é igualzinha, em relação ao espelho, é igualzinha à velocidade do objeto, né, em relação ao espelho. O que muda aqui só? Né? Só muda o sinal, porque esse menininho está indo da esquerda para a direita e a imagem dele está vindo da direita para a esquerda. Por isso que tem menos aqui, ó, tá? O valor em módulo é o mesmo, mas o sinal é negativo por conta do sentido. Então, fazendo a composição das duas velocidades, né? Na primeira parte, a imagem, né, está se afastando aqui do observador aqui, ó, a uma velocidade de 10 metros por segundo. Nessa segunda parte aqui, ó, a imagem está aproximando do observador aqui a uma velocidade de menos 4 metros por segundo.
Então, fazendo a composição, vai ficar 10 positivo, menos 4, e a velocidade relativa, então, a velocidade total da imagem é de 6 metros por segundo, afastando do garoto. Professor, Oi, pode falar, Breno. mas a velocidade da imagem também não está contrária à do objeto? Por que é positiva? Essa parte aqui, então, nessa primeira parte aqui, não, porque quando o espelho está deslocando, a imagem vai ficando cada vez mais distante. Ó, o espelho está indo para a direita, né? Está aumentando essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, o menino está do espelho. Consequentemente, vai aumentar também a distância que a imagem está do espelho na mesma razão, né? Só que, lembra que a gente viu essa propriedade aqui do... Deixa eu colocar para vocês aqui. Isso aqui, ó. Quando o espelho desloca em relação ao observador, né? A imagem, deixa eu subir aqui. Quando o espelho desloca em relação ao observador 10 centímetros, como é nesse caso aqui, ó, a imagem desloca em relação ao observador 20. Então, o deslocamento da imagem em relação ao observador, ele é 2 vezes o deslocamento do espelho em relação, eu falo observador, mas objeto, tá? Quando a imagem desloca 2 vezes em relação ao espelho, né, a gente tem o mesmo deslocamento da imagem em relação ao objeto. Essa proporção aqui, ó, é 1:2. O espelho deslocou 10 centímetros aqui, a imagem deslocou em relação ao objeto 20. E vale a mesma coisa para esse problema que está aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui de novo. O espelho está deslocando para a direita 5 metros por segundo, a imagem em relação ao observador também está deslocando para a direita do mesmo jeito, 10 metros por segundo. Ali naquela equação ali, eles não estão em módulo, hein? Entendi. Tá? Não estão em módulo. Se um vai para a direita aqui, vai aumentar esse deslocamento aqui da imagem, e aí vai ficar positivo do mesmo jeito. Só fica negativo, sentido contrário, quando o espelho está parado. Aí sim. Beleza, valeu. Tá? Oi. Fica negativa pelo fato de tanto a imagem quanto a pessoa estarem se aproximando do espelho? Isso mesmo. Quando o espelho está parado, se você está se aproximando do espelho com o espelho parado, a sua imagem também se aproxima na mesma razão. Se eu estou correndo a 10 metros por segundo em direção ao espelho, a minha imagem que estava lá distante também está aproximando do espelho a 10 metros por segundo, só que no sentido contrário. Tá bom, obrigada. Tá? Imagina. Professor, Bem? então, pode pensar que, tipo assim, como o espelho tá parado, a imagem, ela vai... Na real, o campo de visão daquela pessoa que tá vendo a imagem vai ser menor, tipo, não vai dar pra ver tanta coisa quanto se o espelho estivesse movendo? Então, o campo de visão, ele vai aumentando quanto mais próximo a gente está do espelho, né? Mas como as distâncias que o objeto tem do espelho e imagem tem do espelho, elas são iguais, tudo que você faz aqui em relação ao espelho, né, a sua imagem vai fazer, é simultâneo. Então, se você está numa distância em relação ao espelho, se você aproxima aqui um pouquinho, se você aproximar 3 centímetros, a sua imagem, instantaneamente, ela se aproxima 3 centímetros do espelho. Só que você aproximou 3 da esquerda para a direita, né? E a sua imagem da direita para a esquerda. Por isso que tem esse menuzinho aqui. Como é simultâneo, ao mesmo tempo, por isso que eu posso dividir esse D aqui que a gente está usando de distância e esse D que a gente está usando de distância, que é a mesma, né? E se eu divido os dois lados pelo ΔT, que é o tempo, a gente vai encontrar com isso a velocidade. Velocidade que é a distância sobre tempo. Tá? Só muda o sentido. Não, mas, tipo, no caso... isso eu entendi, mas é só uma suposição. No primeiro caso, Tá. por exemplo,
como o menino ele tá mais longe do espelho, de certa forma, ele vai conseguir ver mais coisa, não? Tipo, Não, porque não? não, vai ver mais coisa, Dani, quando ele está mais próximo do espelho. Se o espelho vai afastando, o campo de visão dele vai diminuindo, né? Tem uma imagem aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês com relação a isso que você está falando, que é de campo visual. Deixa eu abrir ela aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, o observador está aqui, ó, o objeto, tá? E aí ele está observando tudo isso aqui, ó. Beleza. Se eu coloco esse aqui é o espelho. Se o espelho aproxima um pouco mais, ó, olha como é que ficou esse ângulo de abertura aqui, ó. Quando eu aproximo, pego o espelho e coloco mais para frente aqui, ó. Ficou mais aberto esse cone, tá? E se eu pego o espelho e coloco mais próximo ainda, ó. Olha como é que ficou a abertura desse cone aqui, ó. Mais aberto ainda. Então, quanto mais próximo do espelho, maior será o campo visual. Tá? Isso aí é a mesma coisa que você, quando, exemplo, você está num horizonte, tá? E está vendo vários postes de luz, por exemplo, tá? Você vai vendo todos eles, ali, o primeiro você tem uma sensação que ele tem uma certa altura, tá? E aí, beleza, você vai olhando, vai vendo os demais, e você vai vendo que aqueles postes que estão mais lá no final, lá no horizonte, né? Eles estão parecendo menores. Mas você sabe que não é verdade isso, porque os postes todos têm a mesma altura, tá? Mas quanto mais próximo você está daqueles postes que estão ali próximos de você mesmo, maior é o seu campo de visão. Então você tem a falsa impressão que eles são maiores, porém eles não são maiores. Os postes são todos do mesmo tamanho, tá? É a ilusão que a gente tem. Ô, professor, você pode voltar lá no slide da resolução, por favor? Posso. Se quiserem tirar uma fotinha. Não, eu ainda não entendi uma coisa, tipo, Pode falar, Fê. por que no primeiro caso você considera o deslocamento da imagem com o objeto e no segundo caso você considera só ela com o espelho? Ah, tá. Beleza. Então, porque isso daqui, ó, essa propriedade que a gente viu aqui, né, que é da imagem, né, do deslocamento da imagem ser em relação ao observador 2 vezes a velocidade que o espelho tem em relação a esse observador, né, no caso, que é o objeto, ela só é válida, essa 2 vezes aqui, ó, para quando é o espelho que se desloca, tá? A gente calculou aqui, ó, a gente fez 2 análises, mas sempre em relação à imagem, né? A imagem em relação ao observador, né? O objeto, né? E a imagem em relação a esse espelho que está aqui, ó. Tá? Mas nos 2 exemplos, a gente está fazendo uma análise da velocidade da imagem. Então, ó, quando é o espelho que translada, ele que se move, a gente tem uma consequência disso, né? Que a imagem, quando o espelho é transladado, ela desloca numa distância de 2 vezes, né, a distância que o espelho deslocou, certo? Como eu tinha colocado naquele resuminho que eu fiz para vocês. Quando eu tinha colocado assim, que o espelho ele deslocou 10 centímetros, e a gente viu que a imagem, quando a gente fazia isso, ela deslocava 20. Ela deslocava o dobro, né, do deslocamento que o espelho teve. Então, por isso que eu considerei primeiro esse caso com o espelho só se movendo, tá? E aí a gente tem aquela conclusão que quando o espelho se move, a imagem se move 2 vezes, né, com o dobro do deslocamento, por isso o dobro da velocidade também. E no caso onde o espelho está parado, né, que é o caso assim, bem mais tranquilo, quando você desloca em direção ao espelho uma distância x, a sua imagem também desloca a uma distância x. E isso acontece no mesmo tempo, então as velocidades são iguais. A única coisa, o único porém,
é que quando o espelho está parado, se você desloca em relação a ele, a sua imagem desloca em relação a ele também, porém no sentido contrário. Por isso coloquei esse menuzinho aqui, tá? Beleza. E Mas outra os dois são velocidades de imagem, Tá, tá? tá. Outra coisa que eu queria perguntar é que, tipo, Pode perguntar. na semana passada eu fui tentar fazer sozinho esse exercício e eu considerei que, tipo, a velocidade relativa seria do espelho se movimentando para a direita com 1 metro por segundo. Por que que não dá certo? Ah, então, beleza. Aqui, entendi. Porque assim, na verdade, esse exercício aqui, ó, tudo que a gente vai fazer, os probleminhas, né? A gente tem que fazer em relação a algum referencial, tá? E esse referencial que foi adotado nesse problema aqui, ó, é em relação à superfície terrestre. E isso faz uma diferença na hora de resolver os problemas, tá? Então, quando o referencial for em relação à superfície terrestre, a gente vai fazer desta maneira, tá? Faz separado. Primeiro considera só o espelho se deslocando e depois considera só o objeto se deslocando e o espelho parado. É o jeito que eu acho mais fácil de fazer para resolver esse tipo de problema. Tá? A chave para responder isso que você falou é o referencial que a gente adota, tá? E nesse exercício foi a superfície terrestre. Tem alguém que levantou a mão aqui, Beleza, obrigado, professor. tá? Imagina. Bom, pode fazer o 4 com vocês, gente? Ô, professor, peraí, rapidinho, Pode a falar. última coisa. Pode falar. Prometo. Não, pode falar. Professor, mas tipo, é que eu tava pensando naquele negócio que eu te falei do campo visual. É que, por exemplo, você tá como. Vou dar mais exemplo que você falou, você tá no shopping, provando uma roupa, por exemplo. Uhum. Quanto mais longe você fica do espelho, mais coisa você consegue ver. Por exemplo, você consegue ver seu corpo inteiro, tipo, a calça, a blusa, tudo mais. Mas se você ficar mais perto do espelho, vai, tipo, aparecer, sei lá, quanto mais perto você fica, pode ficar só aparecendo só a blusa, ou aparecer um pouco da calça. Não aparece tudo. Uhum. Então, era Olha só, nesse sentido que eu tava falando do campo visual. entendi. Então, imagina, sabe aqueles espelhos de guarda-roupa que eles tipo, ficam posicionados colocados na porta do guarda-roupa e aí eles têm uma altura em relação ao chão, certo? O espelho, geralmente, né? Lógico que tem guarda-roupa que o espelho é bem grande e vai até o chão, mas tem alguns guarda-roupa que o espelho está posicionado numa altura X em relação ao chão, certo? Se você ficar numa distância muito grande desse espelho, você vai ver que você não consegue enxergar seu pé, por exemplo. Mas quando você vai aproximando do espelho, você vai vendo que o seu pé já é contemplado, né? Quando você olha para baixo, você consegue enxergar o seu pé quando você vai aproximando desse espelho. Isso acontece porque aumentou o seu campo visual. Tá? Quando o espelho não está posicionado no chão, ele está um pouquinho para cima. Aí é uma experiência um pouquinho mais palpável, né, de se fazer. Em alguns provadores também, né? O espelho não está posicionado no chão, então a uma certa altura do chão. E quanto mais próximo você fica, maior o seu campo de visão, olhando para baixo e olhando para cima. Tá bom, agora eu entendi. Obrigada. Bom, lá no exercício 4, galera, tentem dar dar uma lida no exercício 4 que a gente vai fazer ele, tá? Então tá assim, ó. Considere um objeto luminoso pontual fixo no ponto P, inicialmente alinhado com o centro de um espelho plano E. Beleza. E o espelho gira da posição E1 para a posição E2. Então, ele estava aqui, ó, né, 90 graus, estava perpendicular com esse ponto, e ele só fez isso, ó, deu uma giradinha, ó, fez... Beleza. Aí, ok. O espelho gira da posição para a posição E2 em torno da aresta cujo eixo passa pelo ponto O, perpendicularmente ao plano da figura, com um deslocamento angular de 30 graus, conforme está indicado aí. Aí, na primeira parte, ele fala, em sua resolução, copie o ponto P, o espelho E1 e em E2, o espelho E1 e em E2 e desenhe a imagem do ponto P quando o espelho está em E1, vai ser a imagem P1', e quando o espelho está em E2, P2'. Então, beleza.
A primeira parte desse problema aí, gente, é desenhar a imagem do ponto P quando o espelho está na posição E1, tá? Então, vou compartilhar com vocês esse desenho. Estão conseguindo ver aí? Sim. Sim? Então, ó, então eu fiz dois casos aqui, ó. Se o espelho está numa distância, esse risquinho aqui, ó, significa a distância D, por exemplo, tá? Então, esquece que tem esse azul aqui, viu, gente? Esquece por enquanto, não tem esse azul aqui. Esse E2 não existe. Então, se o ponto P está numa distância D do espelho 1 aqui, ó, o ponto P1, que é a imagem dele, tá? Linha, está na mesma distância em relação ao espelho. Se aqui é D, aqui também é D, ok? Então, a primeira parte foi desenhada. Desenhamos aqui o ponto P1', que é a imagem deste ponto P quando o espelho está na posição E1, tá? O que aconteceu agora para a posição E2? O espelho, teve uma rotação, né? Ele girou aqui, ó, fez 30 graus assim, ó, caiu, tá? E aí lembra que a gente vai desenhar as imagens, né? A gente sempre parte do ponto formando um ângulo de 90 graus com o espelho. E foi o que eu fiz. Eu parti do ponto aqui, ó, fui desenhando pontilhadinho, tá? Formando um ângulo de 90 graus com o espelho na posição 2, ó. Tá vendo que eu coloquei um... Deixa eu aumentar aqui, que ficou... Deixa eu aumentar isso. Então, ó, esse ponto P2 aqui, ó, foi obtido através desse ponto, por meio desse ponto, esse ponto luminoso, tá? Tal que formou um ângulo com o espelho na posição 2, ó, de 90 graus. Aqui é 90, aqui é 90. Se eu completasse esse quadradinho aqui, tudo seria 90 e aqui 90, para dar os 360 tudo, tá? Então, ó, aqui é 2 risquinhos essa distância x mais ou menos, ó, vou chamar de x, e aqui esses 2 risquinhos novamente. Então, aqui representa x também. Então, lembra, quando a gente vai traçar o ponto imagem, a gente pega sempre perpendicular ao espelho. Então, fiz aqui o pontilhadinho aqui, ó, formando 90 graus com o espelho na posição 2. Então, a gente colocou esse desenho aqui, ó. P e P1', que é relativo à imagem deste ponto P, quando o espelho está na posição E1, e P2', que é a imagem relativa a este ponto P, esse ponto objeto, quando o espelho está na posição E2. Isso é uma primeira parte do problema. Tudo bem até aqui? Professor, Pode falar, Breno. eu não entendi por que o P2' passa assim. Ah, passa assim? Então, para considerar a formação de imagem, Breno, é sempre esse mesmo esquema. Assim, o ponto, quando a gente vai traçar o ponto, né, imagem no espelho plano, a gente sempre vai considerar que o ponto objeto, quando ele incidir lá, né, esse raio luminoso incidir no espelho, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o espelho. Então tá aqui, ó, esse ponto objeto tá aqui, e aí eu desenhei ele já está perpendicular ao espelho, ó, tá vendo? O espelho tá aqui, ó, né, como se fosse o eixo Y, né, e o ponto P está como se fosse um eixo X, aqui, ó. Então, eles já estão formando 90 graus entre si. Por isso que foi facinho esse desenho aqui do ponto 1. Eu acho que eu entendi, professor. Porque eu esqueci do que tinha que formar 90 graus com o espelho. Isso, é isso mesmo, Breno. Valeu, desculpa. Mas imagina, pode perguntar assim. É só por isso, professor? Só por isso. Sempre que você vai desenhar o ponto imagem, é sempre formando 90 graus com o espelho.
tá? Aqui, ó, é como se aqui tivesse, aqui é o eixo X agora, né, ó, o espelho representa o eixo X, como se fosse isso, e aqui representa o eixo Y. Então, como se fosse um plano cartesiano, só que ele teve uma rotacionada aqui, né, ó. O E2 está aqui, e o ponto P está aqui, tal que eles formam 90 graus entre si, como se fosse eixo X aqui, ó, e eixo Y aqui. Aí, na segunda parte do problema... Professor, Oi, pode perguntar. eu não entendi o fato de P2 estar numa diagonal, assim. Ah, Porque, assim, o E1 forma a imagem P1', aham, sim. e eu não entendi o fato de E2, que é o espelho 2, estar numa curvatura a ponto de ele formar P2' assim, na diagonal. Beleza, é assim. Para a gente traçar o ponto imagem, o ponto imagem em relação ao objeto, ele tem que... A gente vai fazer o raio, né? Vai traçar ele sempre partindo do ponto objeto aqui, né? Mas tal que forme 90 graus com o espelho. Um exemplo disso, que a gente fez até numa aula anterior, é esse caso aqui, dessa resolução desse problema aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Share. Esse caso aqui, ó. Tá vendo que aqui nesse caso a gente tem um objeto aqui, certo? Temos o espelho aqui, ó. O espelho, ele não tá aqui, certo? O espelho tá aqui, ó. O espelho ocupa tem um comprimento, né, que vai do 2 em x até o 5 aqui, ó, segundo essa escala que ele deu pra gente, tá? Observe que quando a gente foi traçar aqui a imagem deste ponto em relação ao espelho, né, do ponto B, por exemplo, é sempre formando 90 graus com o espelho. É como se o espelho, ó, como se ele tivesse uma continuação aqui, ó, Renato. Ele continuasse aqui, ó, para a esquerda e continuasse para a direita, tá? Então, o objeto está aqui, é o B, né? Ele está distante 1, 2, está distante 1, 2, perpendicularmente a este espelho aqui, ó, o prolongamento desse espelho. Então, está distante 1, 2, a imagem dele estará também uma distância de 1, 2 do espelho. E o ponto A aqui está numa distância de 1, 2, 3, 4, perpendicularmente ao espelho, a imagem dele estará também numa distância de 4 em relação ao espelho. Então, 1, 2, 3, 4. Esse mesmo princípio a gente usou para resolver esse aqui agora que a gente estava fazendo. Tal que o objeto e o espelho, eles têm que formar entre si, ó, 90 graus. Então, como o espelho está deslocado aqui, ó, eu desloquei também este raio. Ó. Aqui é como se eu pegasse, se isso aqui fosse o eixo X, por exemplo, ó, fosse eixo X, isso aqui fosse eixo Y. Ele só deu uma rotacionada, mas ele continuou preservando aquela propriedade do plano cartesiano, que entre o eixo X e o eixo Y, eles têm que formar 90 graus. Por isso que quando o Mas espelho girou... Diz, pode como falar. eu sei que o E2 ele tem que estar nesse formato de tipo 30 graus entre o espelho 1 e o espelho 2 para ele estar nessa diagonal? Porque eu até consigo fazer desenhar a imagem depois, mas eu não consigo tipo desenhar o espelho nesse formato assim. Tipo, tudo bem que ele precisa de um ângulo, mas eu não entendo porque exatamente assim. Deixa eu tentar entender o que você... Você não entendeu por que o P2 veio para cá? É isso? Eu não entendi a sua pergunta. Não, eu não entendo a posição do E2 mesmo. Ah, do Mas E2? os 30 graus não é o exercício que determina quantos graus o espelho se locomove? 30 graus é o exercício que determinou. Então, ó, foi assim, não sei se eu vou colocar a câmera em mim aqui, tá? Foi isso aqui, ó. Tava assim, né? O espelho tava aqui, ó, e o objeto tá aqui, né? Então, o objeto já está perpendicular ao espelho, certo? O que foi feito aqui, ó? Foi feito somente uma rotação do espelho. Ele fez isso aqui, o espelho, ó. Ele veio para cá. Então, isso aqui tem que preservar, ó. Esse 90 graus ele tem que preservar. Quando o espelho vem para cá, ó, olha só o que foi feito, ó. O P2 também vem junto, ó. Foi isso, ó. O espelho fez isso. O espelho está aqui, né, perpendicular ao ponto.
ponto P, só que o espelho fez isso. Quando o espelho faz isso aqui, ó, ele faz... Tá? O ponto também tem que fazer a mesma coisa, para permanecer, ó, 90 graus entre eles, ó. Aqui forma 90 graus, ó, Eu entendi agora. tá? Aham, Essa entendi, rotação tem obrigada. que ser preservada. Imagina. Bom, aí, deixa eu ver onde está. Bom, beleza. Então, a primeira parte do problema era isso, desenhar só o P1' e o P2'. Considerando um raio de luz perpendicular a E1, emitido pelo ponto luminoso em P, determine os ângulos de reflexão desse raio quando o espelho está em E1, né? Ele quer saber o ângulo de incidência? Não, de reflexão, tá? Quando o espelho está na posição E1 e quando o espelho está na posição E2. Para isso, quando eu fiz o desenho aqui, ó, eu já tirei uma foto do desenho que eu fiz com a folha já girada, para facilitar o entendimento de vocês. Então, vou colocar o desenho que eu fiz aqui. Vou abrir os dois. Professor, se fosse uma prova escrita, então, e eu fosse fazer o desenho, eu tinha que fazer ali, certo, cruzando os... Porém, se eu colocasse, sei lá, um pouquinho mais inclinado e colocasse ali para 90 graus, Sua voz está cortando, Dani. tá melhor agora? Tá melhor agora? Sim. Tá. O que eu tinha falado era assim, for tipo numa provita, e aí eu vou fazer o desenho. Aham. Que no caso daqui era escrita, né? Aí Aham. eu vou fazer a ré no espelho 2, fazer ela um pouquinho mais inclinada, e mesmo assim colocar que formou o ângulo de 90 graus, tá correto ou não? Sim, tá correto. O importante, Dani, mesmo que seu desenho não fique tão bonitinho, mas que você coloque os símbolos aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu coloquei, ó, que é um ângulo de 90 graus. Ah, não parece, mas isso que tá aqui comprova que é 90, entendeu? Então, Tá bom. é só caprichar nos símbolos, entendeu? Que não tem problema. Vamos supor, eu coloquei 2 risquinhos aqui, né? Digamos que eu tenha feito o P2 um pouco mais para cima. Aqui, sei lá, se eu pegasse uma régua e medisse mesmo, essa distância daria 10. Se pegasse uma régua e medisse mesmo, aqui daria 8. Mas como você colocou os 2 risquinhos aqui, os 2 risquinhos aqui, está dizendo que essas distâncias são iguais. É isso que vale. Tá bom, professor, obrigada. Imagina. Ó, aqui, gente, então eu fiz, ó, ó, vocês têm que tentar esquecer essa parte aqui, ó, esquece o E2 e tudo isso que eu fiz aqui, tá? Tampa essa parte aqui, ó. Essa parte tampa. Só considera o ponto P aqui e o espelho aqui, ó, tá? Perpendicular esse ponto a essa linha aqui que passa pelo ponto P, ó. Então, o raio incidente, ó, saiu do ponto P, um ponto luminoso, tá? E incidiu o espelho quando ele está na posição 1. Bateu no espelho, ó, e como ele incidiu perpendicularmente no espelho aqui, ó, ele vai voltar, tá? Ele vai refletir, vai voltar. Esse raio que ele voltou, o raio refletido, é esse vermelhinho que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Passando pelo ponto P. Isso acontece porque o raio incidente está incidindo numa direção que é perpendicular ao espelho. Então ele incidiu, bateu aqui no espelho E1 e refletiu e voltou, passando pelo ponto P novamente, ó, tá? Esse raio vermelhinho. Eu coloquei assim, ó, raio de luz refletido pelo espelho E1, que é o espelho quando está na posição E1. Tudo bem? Esse daqui, esse raio de luz refletido, bateu lá e voltou no espelho na posição E1? Sim. Sim? Agora eu vou então mostrar como é que fica na posição E2. Para isso, eu vou colocar uma nova foto com essa folha giradinha, rotacionada um pouco para ficar mais fácil de ver. Aqui. Então, tá. Aí, beleza, ó. Olha como é que tá agora. Agora a gente tem que esquecer, gente, ó. Tem que esquecer que, só por um instante aqui, ó, que tem essa parte E1 aqui, tá? Tem esse E1.
Então, o raio luminoso aqui, ó, saiu do ponto P, tá? Veio aqui, ó, em azul, tá? Bateu no espelho na posição E2, ó, bateu aqui, ó, e refletiu, tá bom? Esse raio azul aqui, ó, veio, bateu e refletiu. Tudo bem até aqui? Aí, olha só, a gente estudou aquela propriedade que é o seguinte, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o ângulo de incidência é sempre aquele ângulo formado com a normal. Então, a normal aqui, ó, ela separa o raio incidente do raio refletido e forma 90 graus com o espelho. Tá? Então, olha só essa construção aqui. Ó. Aqui, a gente tem a seguinte situação, né? Agora eu vou pegar de novo o espelho E1. Agora ele existe novamente, tá? Ó, esse raio de luz veio aqui. Aqui a gente tinha um ângulo de 90 graus, aqui. Tô pegando esse triângulo que tá aqui, ó. Esse triângulo. Tá? A gente tinha um ângulo de 90 graus, como vocês podem perceber aqui, ó. Esse ângulo aqui, o exercício já deu pra gente, até no desenho, tá? Que vale 30. Então aqui é 90, aqui é 30. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, certo? Então isso aqui é 90, aqui é 30. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, ele tem que ser 60 graus. Tudo bem até aqui esse desenho? Esse aqui é 90, aqui é 30, aqui tem que ser 60 graus. Porém, esse raio incidente e esse raio refletido, né, eles formam aqui um ângulo que tal que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, porém, esse ângulo aqui, ó, entre a normal e o espelho, vale 90. Esse ângulo aqui, ó, entre a normal e o espelho, vale 90. Como a gente já tem 60 graus aqui, ó, só me restou que este ângulo aqui, ó, pequenininho, que seria o ângulo entre o raio incidente e a normal, vale, alfa 2 vale 30 graus. Por que vale 30 de novo, gente? Porque entre a normal, que está aqui esse pontilhado aqui, ó, e a superfície refletora, a gente tem 90 graus. Se eu já tenho 60 graus aqui desse triângulo, só me restou completar com 30, que é o complementar, né? Para ter o ângulo de incidência. E o ângulo de incidência é a mesma coisa desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo do raio refletido. E é igual a R. Então, se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus também. Professor, Pode perguntar, Rê. eu podia pensar num triângulo maior, que E1 é a base, Aham. aí esse 90 graus que tá no triângulozinho menor ia ter que passar pro outro lado. Aqui também, né? O 90 graus ia estar, tipo, perto desse alfa 2 aqui. Certo. E aí, tipo, obviamente do 60 ia ser 60 do outro lado, 2 alfa 2 é 60. Então, Isso. um alfa 2 é 30. Podia pensar assim também, Rê. Tá certinho. Tá. Perfeito. Professora, eu não entendi o raio de luz refletido pelo E1. Você podia explicar, por favor? Ah, tá. Beleza. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava girando o computador aqui, como se desse para vocês verem isso. Deixa eu pegar a imagem aqui. Tá. Essa imagem aqui, ó. Então, ó, desconsiderando tudo isso daqui, né? Todo esse E2, essa parte que tá aqui, ó. Esses ângulos aqui, ó. Só pegando o E1, a gente tem o ponto P aqui, luminoso, né? E um raio passou por ele e incidiu perpendicularmente no espelho aqui, ó. O espelho tá aqui, ó, na direção Y, se fosse um plano cartesiano, né? E aqui é a direção X. E esse raio luminoso foi lá e bateu no espelho, ó. Ele bateu no espelho. E como ele já forma 90 graus com o espelho aqui, ó, ele bate no espelho e volta. Sem sofrer um desvio angular, né? Ele volta no mesmo eixo. Ó. Ele bateu aqui, refletiu e voltou. Aqui a gente tem aqui esse... Porque lembra quando a gente vai traçar normal? Qual é a característica do normal, né? Que a gente vai traçar?
a normal tem que fazer um ângulo de 90 graus com o espelho, certo? Beleza. Como esse raio luminoso aqui, ó, ele já forma 90 graus com o espelho, então a normal, ela também está nesse mesmo eixo, ó. Então eu até coloquei aqui, ó, N1, normal, porque a normal já forma 90 graus com o espelho. Então o raio refletido, ele vai voltar na mesma direção, porém no sentido contrário. Ele bateu lá no espelho e voltou, né? Ele não penetrou para o meio seguinte. Todo raio incidente perpendicularmente, ele é refletido perpendicularmente? Isso mesmo. Quando ele incide perpendicularmente no espelho, ele reflete perpendicularmente. E a gente não estudou isso ainda, né? Mas a gente vai estudar depois na refração, né? Na refração, quando ele refratar, ele vai entrar aqui nesse meio. Se ele incidir perpendicularmente, ele entra no meio seguinte com 90 graus também, certo? Ele incidiu perpendicularmente, ele refrata perpendicularmente. Vai fazer isso aqui, ó. Só que em vez de voltar aqui, ele penetra nesse lado de cá. A gente vai Tá estudar bom, refração. obrigada. Professor, Lô, por que o raio refletido não é 30 graus? o raio refletido é quando o espelho está na posição E1 ou quando está na posição E2? Ou é 2? Ah, beleza. Então, vou voltar aqui na... Porque o ângulo que ele faz é 30 graus, certo? Ah, então. Entendi. Porque aí é uma propriedade da reflexão. Porque o raio incidente, quando a gente fala raio incidente e raio refletido, tem uma característica que vem junto, que é o seguinte: o raio incidente é o raio formado entre o feixe lá luminoso, né? O raio luminoso, e a normal. Não é com relação à superfície, tá? A gente tem dois raios. Tem um raio tem dois ângulos. O ângulo que o raio luminoso forma com a normal e o ângulo que o raio luminoso forma com a superfície. E para a gente considerar o ângulo de incidência, a gente sempre considera o ângulo formado entre a normal e o raio luminoso. Então, por exemplo, aqui, ó, quando veio esse raio luminoso azul aqui, ó, para incidir no espelho na posição E2, ele formou aqui, ó, com a superfície 60 graus aqui, ó. Esse raio aqui, ó, que eu estou fazendo aqui agora com a setinha, ó, também será 60 graus. Porém, esses dois ângulos aqui, ó, serão de 60 graus, mas serão ângulos formados, nesse caso aqui, entre o raio incidente e a superfície refletora, entre o raio refletido e a superfície refletora. E quando ele pede raio de incidência, é o ângulo com a normal. Nesse caso aqui, ó, é o complementar de 60. Aqui é 60, então aqui tem que ser 30. Aqui é 60 O também aqui raio embaixo. refletido é sempre... O refletido é sempre Então, o raio refletido... igual ao incidente. Então, para assim, quando ele pede a incidência, é Uhum. o ângulo da normal com o raio. Isso. Refletido. Isso mesmo. Aí o raio refletido por E2, que é a setinha, A setinha vermelha é aqui, ó. sempre duas vezes o alfa? Tipo, os dois ângulos? Faz sentido? Eu acho que eu entendi mais ou menos. Então, assim, ó, esse ângulo aqui, ó, que é formado, essa linha pontilhada que eu fiz aqui, ó, ela separa o raio incidente do raio refletido, tá? O raio incidente, ele forma com a normal esse alfa 2. E o raio refletido também forma com a normal o mesmo ângulo alfa 2. Então, a pergunta, exemplo, qual é o ângulo do raio incidente? O ângulo do raio incidente chama alfa 2. Qual é o ângulo do raio refletido? É alfa 2 também. Agora, qual é o ângulo formado entre os raios incidente e refletido? Tá bom? Aí é 2 alfa. Aí é 2 alfa 2. Ah, tá. Então o raio refletido também é 30, o raio da normal é 30, e o raio junto com a normal é 2 alfa. E o raio incidente com o raio refletido é 2 alfa 2. Entendi. Tá? Tá bom. Obrigada. Beleza? Imagina que é isso. Bom, Professor, pode falar.
Você pode explicar de novo? Eu entendi tudo, tipo, tudo mesmo, só que menos ali a parte de dentro, quando você ficou falando dos ângulos. Aqui? Até você falar quanto que valia o alfa. Ah, beleza. Aqui, para saber quanto que vale o alfa 2 aqui, ó, eu me baseei nesse triângulo aqui, ó, que foi formado aqui, Dani, ó. Aqui tem um raio luminoso, né, esse raio azul. Aqui tem um espelho que está servindo de referência para a gente, que está perpendicular a esse raio luminoso, ó. O espelho é 1. Então aqui, ó, perceba que entre esse raio aqui luminoso, ó, azul, e esse espelho é 1, formou um ângulo de 90 graus. Então aqui 90, aqui 90, aqui também seria 90, aqui também é 90. Beleza. Esse espelho aqui, ó, estava na posição E1 e veio para a posição E2. Tal que ele abriu aqui um ângulo aqui, ó, de 30 graus, certo? Então eu só fiz o complemento aqui, ó, desse 30 para dar 90, porque se eu já tenho 90 graus nesse triângulo que está aqui, ó. Tá? Se eu já tenho 90 graus aqui e eu tenho 30 aqui, esse ângulo aqui vermelhinho, ó, esse ângulo vermelhinho, ele só pode ser 60, porque 60 mais 30 dá 90, e 90 mais 90 dá os 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Tá? Aí, beleza. Se eu tenho só que esse 60 que eu fiz, ele coincide com, esse 60 que eu fiz aqui agora, ele coincide com o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície do espelho na posição 2, ó. Olha lá, o raio incidente é esse. O ângulo formado entre o raio incidente, esse azul aqui, ó, com a superfície E2 aqui, né, é esse 60 graus, tá? Porém, quando eu for traçar a normal aqui, né, a normal, ela tem que formar 90 graus, né, e separar o raio incidente do raio refletido. Então, se aqui já é 60 graus, e eu desenho a normal aqui, ó, separando o raio incidente do raio refletido, aqui esse alfa 2, ele deve ser o complementar de 60. Então, ele tem que ser 30 graus. Tá? Aí aqui é alfa 2, aqui é alfa 2 também, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá bom, obrigada. Bem, imagina. Gente, aí a gente tem mais duas coisas aqui da apostila de vocês, das aulas 9 e 10, que eu vou projetar para a gente visualizar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é na parte de rotação de... Vocês estão com a apostila de vocês aí? É na parte de rotação do espelho plano, tá? Eu não compartilhei. É isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, aqui, gente, a rotação do espelho plano é isso que a gente acabou de ver nesse, assim, o jeito, né, de interpretar, né, mais ou menos, é como a gente acabou de ver nesse exercício 4. Então, tá um espelho aqui, e o espelho ele simplesmente deu um girinho em torno do seu próprio eixo. Aqui na apostila de vocês, ó, esse espelho está na posição 1, então tem esse raio RI, que é o raio incidente, tem esse raio aqui refletido, ó, tá? Mais refletido quando o espelho está na posição 1. E depois, observem esse ponto O aqui, gente. Esse ponto O. O espelho, inicialmente, ele é ó, esse pontilhado. Tá vendo esse pontilhado que está aqui? Ó? Isso que é o espelho. Ó. O espelho está aqui. Tudo bem que o espelho é esse pontilhado? Sim. Sim. Imagina que aqui é um espelho. Ó. Olha só como é que a gente vai ter que abstrair. Ó. Imagina que esse pontilhado é o espelho, tá? E esse O é como se fosse um prego. E o prego, ele furou o espelho, tá? Ele furou o espelho. E tá apoiado aqui, o espelho. Beleza. Quando eu deixo o espelho na posição 1, ele fica assim, ó, plano. Só que o espelho, ele pode girar, porque o preguinho tá segurando ele, tá? Aí ele vai girar. Ele vai sair da posição 1 espelho e vai descer assim, ó. Esse azul é o espelho na posição 2. Então, é o mesmo espelho, tá? O espelho, uma hora estava na posição E1, que é o pontilhado. E aí, como ele está no preguinho, eu soltei ele, aí ele caiu um pouco, ó. Ele veio do pontilhado
para essa linha azul aqui, ó. Conseguiram perceber isso? Fez isso, ó. O espelho, ó, caiu um pouquinho, ó. Tá aqui o preguinho, né? Deixa eu mostrar a minha... O espelho tá aqui, certo? Aqui tá o prego, segurando ele. Aí eu tava segurando o espelho aqui na posição E1. Aí eu soltei ele, o espelho fez isso aqui, ó, caiu, ó. Fez isso, ó. Certo? E aí passou a ocupar aquela posição onde ele fica aqui azul, ó. Aqui azul. O espelho estava aqui no pontilhado, caiu um pouquinho, ó, o espelho. E quando ele caiu aqui um pouco, ó, ele formou aqui com o ângulo com a posição original que ele tinha, que era a posição E1, ele fez um ângulo alfa quando ele caiu, ó. Tá vendo, ó? Tava no pontilhado, ele ficou na linha azul agora, e ele varreu um ângulo nesse movimento, varreu um ângulo de alfa aqui, ó. Isso vocês conseguiram visualizar? Sim. Sim? Então eu vou colocar uma fotinha aqui, ó, para vocês, da demonstração disso, que tá mais bonitinha, né? Deixa eu só achar aqui. Achei. Bom, aqui, galera, é o seguinte, ó. A gente tinha, aqui tem o espelho, é o azul nas duas situações, tá? Ele é azul aqui, ó, e ele é azul aqui. Aquele o espelho estava aqui, normalzinho, beleza? E aí ele caiu um pouco. Tava aqui, ó, ele tava aqui no prego, né? O prego agora é o ponto C. E aí eu soltei esse espelho, ele caiu um pouco aqui. Na hora que ele caiu, ele veio para cá, o espelho, ó. Tal que agora ele está formando um ângulo θ em relação à posição que ele tinha anteriormente, tá? O que a gente estuda nessa parte aqui da matéria, tá? Embora isso aqui cai muito pouco nos vestibulares, né? Muito difícil até achar exercício disso. Mas o que essa relação aqui, ó, quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, que quando o espelho ele varre um ângulo θ aqui, ele rotaciona θ, né? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esse chama de delta, tá? Esse ângulo delta, gente, ele é um ângulo que existe de abertura entre os raios refletidos aqui, ó, entre o raio refletido quando o espelho estava nessa posição aqui, a posição 1, tá? Essa posição que está aqui, e agora o raio refletido, ó, nessa posição aqui, quando o espelho está nessa posição 2 aqui, ó. Então vamos ver de novo, ó. Quando o espelho está na posição E1, vou chamar aqui de 1, tá? Que aqui é EA, né? EA aqui, ó. Raio incidente, raio refletido. Aqui é alfa e aqui é alfa também. Beleza, é isso? Agora o espelho caiu. Caiu um pouquinho, ó. Ele estava aqui planinho. Ele caiu um pouco. Tal que formou um ângulo θ com a posição original dele. E o raio incidente continuou vindo, ó. Partindo lá daquele ponto ali, ó, do ponto R, ó. Veio, bateu no espelho e refletiu, certo? Quando o espelho bate aqui, ó, e reflete aqui, ele formou um ângulo aqui, né, também, ó, esse ângulo que está aqui, ó, que é o ângulo entre o raio refletido e a superfície, e também formou um ângulo entre o raio refletido e uma normal que vai estar aqui. Mas beleza, a gente não vai precisar disso aqui agora. O que vale dessa relação aqui? A gente calcula aqui nesse problema, gente, qual é o ângulo aqui, ó, que existe esse delta formado entre os dois raios refletidos. E quais são os dois raios refletidos? Um raio refletido, eu vou colocar aqui, tem uma caneta aqui. Professor, Oi. por que o raio, o R, quando ele bate no espelho na posição 2, ele não forma um ângulo de 90? O raio quando bate na posição 2, não forma um ângulo de 90. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Eu acho que eu consigo. Deixa eu pegar de azul, vai.
Aqui, ó. Se eu fosse fazer aqui, ó. Tá? Esse aqui, esse verdinho que eu acabei de desenhar aqui, foi o Breno que perguntou, né? Esse verdinho que eu fiz aqui agora, Breno, isso aqui é normal, tá? Então, o raio incidente, que é esse R, bateu, refletiu no espelho, veio para cá, tal que essa linha aqui que eu fiz aqui, essa normal, ela forma 90 graus entre o raio incidente, tá? Opa, desculpa. Essa normal que eu fiz aqui em verde, ela separa o raio incidente do raio refletido, ela separa os dois, eu fiz a separação aqui, tá? Tal que esta normal, ela forma 90 graus aqui, ó. Isso aqui é beta, certo? Que é o ângulo entre o raio incidente e essa superfície aqui. Esse ângulo aqui, ó, que eu tô fazendo aqui agora, esse ângulo aqui, ele é o complementar do beta. Aqui vale 90 graus, isso aqui, ó, menos beta. Aqui é beta, esse cara aqui, ó, vale 90 graus menos beta. Então, eu tracei uma linha normal, que é essa linha verde, e essa linha normal, sim, separa o ângulo, separa o raio de incidência do raio refletido, porém, e ao mesmo tempo, formando 90 graus com a superfície refletora. Então, forma assim, tá? Mas, professor, por Oi, exemplo, pode falar. no exercício 4, o ponto P lançou a sua imagem, a imagem que ele ematia formava um ângulo de 90 graus e não a normal. Ah, beleza. Mas aqui a gente não está falando da imagem desse ponto, tá? A gente está separando só o raio incidente do raio refletido. A gente não tá traçando aqui por exemplo, se esse ponto C aqui, ó, exemplo, Breno, aqui fosse um prego, né? Se fosse um prego e o espelho fosse esse verde aqui, ó, tá? A imagem, aqui é o C. O C' estaria mais ou menos aqui, ó. Tá? O C' estaria mais ou menos aqui. Onde eu estou fazendo colocando essa seta aqui. Bom, depois, gente, eu vou ver se eu coloco para vocês. Aqui tem uma demonstração disso, de que quando a gente rotaciona o espelho θ, o ângulo formado entre os dois raios refletidos, né? O raio refletido na situação 1 e o raio refletido na situação 2. Deixa eu voltar. O ângulo formado entre esses dois raios aqui, ó, entre esse vermelho e esse vermelho aqui, ó, entre o D e o F, né? Esse ângulo delta, ele vale 2 vezes esta abertura aqui, que foi a rotação que a gente fez no espelho. Se a gente rotacionou 30 graus aqui, ó, esse ângulo formado entre os dois raios refletidos, essa abertura, seria de 2θ, 2 vezes 30, 60 graus. Tá? Eu vou ver se eu acho exercício disso aqui para dar para vocês uma lista de exercícios, porque na apostila... Professor, Oi. daria para eu achar alfa se eu somar esses 2,90 menos alfa e esses 2 alfa e igualar a 180? Sim. Sim. Tá. 2 alfas mais 90 menos alfa, mais 90 menos alfa, isso é igual a 180. Tá certinho. Tá bom. Aqui foi feito só essa demonstração. Vou até subir aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui. Não consigo subir, isso aqui está nas propriedades. Bom, aqui, ó, por esse desenho aqui, ó, a gente consegue entender por geometria por que esse ângulo aqui vale 2θ. Eu não vou ficar muito em cima disso aqui, mas vocês podem tirar uma foto dessa figura, e se não entenderem depois por geometria o que foi feito nessas propriedades aqui, que se eu ficar fazendo isso aqui, a gente vai ficar muito tempo só nisso, tá? E fazer demonstração disso, vocês nunca vão ter que fazer nos problemas. Vocês vão perder muito tempo, tá? A única coisa que a gente precisa saber é isso, ó, o efeito prático disso. O efeito prático de rotacionar θ um espelho plano é que o ângulo formado entre os dois raios refletidos, né, vai ser 2 vezes aquele ângulo. Isso é o que a gente tem que saber na hora de aplicar, tá? Porque fazer demonstração é bem simples, demonstração, mas é que vai gastar da gente um tempo muito precioso, tá? A última coisa
dessa apostila de vocês aí, ó, é a parte de número de imagens formadas na associação de espelhos, tá? E aí, nosso tempo está chegando meio ao fim, mas eu vou lembrar com vocês aqui como é que faz isso. Então, é assim, ó. Professor, costuma mais cair translação ou rotação? Mais translação, bem mais, tá? Mas eu vou passar alguns exercícios que envolvam a rotação para vocês também, já que não tem nessa apostilinha aqui. Aqui na associação de espelhos, gente, a gente colocou aqui, ó, 2 espelhos planos, tá? Tem um espelho aqui e tem um espelho aqui. Estilo aqueles espelhos de alguns banheiros, que você pode... que ele tem uma parte aqui e tem 2 partes laterais que você pode abrir para colocar objetos lá dentro, tá? É tipo um armarinho, né? Um armarinho de espelho. E você pode abrir as abas, certo? Então tá um menininho aqui, ó. E observe, ele tá aqui no plano bissetor aqui desses 2 espelhos, né? Ele tá aqui, ó, bem no meio aqui dessa separação entre os dois. Tem um espelho aqui, outro espelho aqui. E olha o que acontece aqui, ó. Ele tá aqui e tem algumas imagens dele sendo formadas nos espelhos. Então temos uma pessoa, a pessoa real, né? O menino real. E tem 3 imagens dele aqui, ó, sendo formadas, tá? Então, aqui a gente tem uma equação que permite a gente calcular qual é o número de imagens formadas quando a gente se posiciona em 2 espelhos diante de 2 espelhos que estão associados, tá? O espelho 1, espelho 2, o menino é esse ponto P, tá? Tal que os espelhos estão formando formando alfa entre si. A gente vai usar uma equaçãozinha que traduz para a gente qual é o número de imagens formadas quando esse garoto, né, esse objeto, está diante dos espelhos, tá? Nesse plano bissetor aí, por exemplo. Então a equação, ó, vou compartilhar com vocês. A equação é essa daqui, ó. N, esse N maiúsculo é o número de imagens formadas, tá? É 360 graus sobre alfa menos 1. O que é esse alfa, gente? É o ângulo entre os espelhos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É 360 graus menos 1, sobre alfa menos 1, número de imagens. Vou voltar nessa foto aqui, ó. Olha aqui, ó, tem um garoto e tem 3 imagens formadas aqui, certo? Então, se você substituir na fórmula, né, você já tem o número de imagens, certo? Que são 3. Então, você vai substituir o N, nesse caso aqui, ó, desse probleminha, desse desenho da figura, vai substituir o N por 3. Tá? Aí vai ficar assim, ó. 3, que é o N, é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Esse menos 1 aqui, gente, não compliquem. Passe o menos 1 para lá, ó, positivo. Aqui o 3, que era o número de imagens que a gente viu no espelho, vai receber esse 1 positivo, vai ficar 4, certo? Vai ficar 4 é igual a 360 graus sobre alfa. O 4 que vai ficar aqui vai fazer em x, tá? 4 vezes alfa, 4 alfa. 4 alfa é igual a 360. Aí você passa o 4 dividindo, vai ficar 360 por 4, que vai dar um ângulo de 90 graus. Professor, não seria 4 o número de n? Então, não, Caiane, o n é o número de imagens formadas nos espelhos, tá? Agora, por exemplo, uma pessoa que está olhando para essa figurinha que está aqui, ó, se eu tivesse de fora, tá? Eu sou um observador externo. Quantos garotos eu enxergo aqui? Quantos garotos a gente enxerga nessa figura aqui, nessa foto aqui? A gente enxerga 4 garotos, certo? Enxergamos 4 garotos. Um garoto que é o responsável pela formação das imagens, tá? E 3 imagens do garoto. O garoto é o garoto real, menino, né? E as imagens do menino estão aqui, ó, sendo projetadas por esses espelhos, tá? Então, esse N não é o total de pessoas, tá? Esse N, na fórmula,
é o número de imagens que estão sendo conjugadas pelos espelhos. Então, 1, 2, 3, são 3 imagens. Tudo bem? Então, aí a gente vai jogando aquela formulinha que é 360 graus sobre alfa. Imagina, que é isso? Sobre n menos 1. Então, esse menos 1 aí, gente, não precisa ficar com medo dele e tal, nessa fórmula. Quando for assim, passa esse menos 1 lá para o outro lado da equação, tá? A menos 1 passa mais 1. Então, eu ia colocar 3 aqui, ó, em vez de fazer MMC, ó, passa menos 1, passa mais 1. Vai ficar 3 mais 1, 4. 4 vezes alfa, 4 alfa, que é igual a 360. Passo o 4 dividindo, 360 por 4, 90 graus. Então, os espelhos ali, naquele desenho, estão formando, né, entre eles um ângulo de 90 graus. Queria passar para vocês aqui, ó, queria que vocês tirassem uma fotinha, até colocassem no grupo de vocês, alguns exercícios disso aqui que a gente está fazendo agora, que é o número de imagens formadas nos espelhos, tá? Então, são acho que 3 ou 4 exercícios. Deixa eu colocar aqui. Ó, é o 6, esse 7, esse 8. Eu vou projetar aqui, que senão não dá para ver, né? Vocês conseguem ver? Aí, tá nos problemas? Sim, dá pra Sim. ver. Sim. Tirem uma fotinha, depois vocês até coloquem no grupo de vocês, enfim, compartilhem. E aí, tente fazer esses 3 problemas aqui, tá? O 6, o 7 e o 8. E vou colocar mais um aqui agora. Vou colocar só mais um. Que é esse daqui. Ó. Esse daqui, ó, 620 aqui, ó. Esses 2 espelhos planos formam entre si um certo ângulo. Calcule esse ângulo, sabendo que reduzindo em 10 graus, o número de imagens produzidas pelo sistema de um dado objeto é aumentado de 6. Esse. Então, esses 4 exercícios daí. E aí, na aula que vem, a gente já começa corrigindo eles, né? Comentando eles e partindo para espelhos esféricos. Bom, deixa eu falar uma zoeirinha aqui no final, né? Tá ligado? E é isso, gente. Tamo junto aí. Qualquer coisa pode mandar lá que eu tô no grupo de vocês também, tá? Bom almoço pra vocês aí. E até quinta que vem, né? Valeu, professor. Até. Valeu? Tamo junto aí. Ó, fez 5 zoeiros, Tchau, hein? prof. Eu tô light. Menos que antes. Eu tô light, viu? É que aula ao vivo não tem jeito de fazer muito. Dá uma inibida. Tá gravando, né? Sabe como é que é? Falou, professor. Obrigado. Imagina, obrigado, eu. Tchau, tchau. Tchau.